Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje é para tentar responder um questionamento de um amigo, pelo menos de alguns amigos. Vários amigos meus têm questionado, falando assim: não, Adolfo, a gente tem a impressão, eu tenho a impressão que a crítica textual, a edição dos Novos Testamentos gregos, fica muito na mão do editor, Fica muito na mão do editor. Se você pegar, por exemplo, o Nestlé 27 para o Nestlé 28, você já tem mudanças no texto de Nestlé. Essencialmente, o texto de Nestlé é o mesmo desde a edição 26. A edição 25, 26 e 27 é a mesma edição. O 28 já mudou. O Novo Testamento Grego da Sociedade Bíblica Unida, a quarta edição revisada no Brasil, já lançou a quinta. Você tem um texto, na primeira, um texto na segunda, na terceira o mesmo texto. Aí na terceira, na própria terceira edição, em 1983, primeira edição, segunda edição, primeira edição 1966, segunda edição 1968, terceira edição 1973, depois em 1983 sai a terceira edição revisada, é a mesma edição terceira, só que com o texto alinhado com o Nestlé 26. E aí depois você tem a terceira edição revisada com a quarta edição revisada em 1992, tendo o mesmo texto, e esse é o mesmo texto que o Nestlé 26 e 27. E aí na quinta edição revisada e o Nestlé 28 tem o mesmo texto, só que aparato crítico diferente, sempre seguindo. Só que você tem mudanças dentro do texto do Nestlé e da quinta edição revisada com relação ao Nestlé 26. Outra coisa que a gente deve observar, por exemplo, é o Daniel Una, o Cabal. E aí, Cabal, beleza? O Cabal, ele falou assim: não, Adolfo, o problema do majoritário é que ele também se altera muito. Como assim se altera? Porque você tem lá o Novo Testamento dos Ansel Rodrigues, você tem o Novo Testamento do Wilbur Piquet, você tem o Novo Testamento do Marissa Robson Pierpoint, e deve ter mais algum outro majoritário que talvez eu não tenha conhecimento. E eles têm alguma variantezinha, alguma coisa de escolha. Depende da metodologia, essencialmente, que foi aplicada. Por exemplo, o Wilbur Piquet utilizou a família 35. Ele escolheu uma família específica e baseou o Novo Testamento dele em cima dela. Já os Ansel Rodrigues, em 1980, veja, 1980, ele utilizou toda a evidência que ele tinha. 5.500 manuscritos gregos, utilizou outros estudiosos como base também, e utilizou manuscritos gregos, essencialmente. Tá? Então, temos essa divergência de metodologia entre os Ansel Rodrigues e o Wilbur Piquet. Então, normalmente isso vai dar alguma variante de texto entre eles. Tá? Mas, no geral, uma concordância de 98%, posso assim dizer, entre eles, essencialmente. Então, assim, mas então num texto os caras adicionam palavra, no outro eles trocam palavra, no próprio Nestlé, na edição 26 e 27, Judas 5 é uma variante, na edição 28 eles decidem mudar. Ocorre o seguinte: toda essa inconstância que você tem no texto bíblico de alteração, no texto majoritário, pela linha majoritária você não tem tanta, porque sempre a maioria vai pesar. Na constância, a maioria vai pesar, a análise interna, então você vai ter muito menos variantes dentro do texto majoritário, tá? Por quê? Porque você tem a maioria e ainda se cataloga manuscritos, então o texto majoritário ainda tem que avançar muito. Espero fazer parte desse avanço no estudo tal futuramente aí, não só ser apenas um mero comentador. Já o texto o texto eclético, o Nestlé 28, quarta edição revisada, quinta edição revisada, por ele se basear em manuscritos que têm muita divergência entre si, que seria o Sinaítico, o Vaticano, Alexandrino, Efraimita, o Beda e alguns outros manuscritos do século V, século VI, algumas versões antigas. Como eles têm se embasado em cima desses manuscritos, então a escolha de variantes vai variar, a escolha de variantes textuais vai depender do editor. Então até a edição 27 você tinha Kurt Aland no comando. Hoje você não tem mais Kurt Aland, Kurt Aland já morreu, Deus o tenha. Kurt Aland já morreu e no lugar dele entrou um cara chamado Roger Struwolf, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Os atuais editores, eles, com a gama, lançamento de mais manuscrito, catalogação, estudo, eles tomaram algumas decisões diferentes dos editores anteriores. Então você vai ter essa variação de texto
constantemente. Eu fico com Daniel B. Wallace. Daniel B. Wallace é um crítico textual eclético, e uma vez ele falou assim, olha, você pode descobrir um manuscrito que for hoje, não vai mudar substancialmente tanto o texto eclético e não muda substancialmente o texto majoritário, que é um manuscrito contra toda uma gama de manuscritos, né? Então, o que ocorre, por exemplo, até alguns anos atrás você tinha 5.500 manuscritos, você tinha poucos manuscritos catalogados. Hoje você tem cerca de 5.800. Um amigo me comentou comigo, falou que já chegou a 6.000. Eu vou ter que confirmar essa informação depois, tá, gente? Então, essencialmente, quanto mais manuscritos, mais estudo, mais catalogação e possíveis mudança. É isso que ocorreu, isso que ocorre desde a Idade Média, quando você teve lá a publicação do texto de Erasmo, né, e você teve começando a desenvolver o aparato crítico a partir de John Mill, 1707, houve uma busca intensa por manuscritos gregos. Então você tem catalogação de manuscrito até hoje, e isso incute não só no texto em que utilizamos, seja ele majoritário ou eclético, mas ele incute nesses dois, né, incute mudanças para melhor, porque mais evidência tem. O texto Receptus, essencialmente, o texto Receptus, aí, que é chamado de texto de Erasmo, o texto Theodor Beza, as 8 edições, os irmãos Azevives e tal, é um texto que ele foi baseado em meia dúzia de manuscritos, essencialmente. Então, assim, o texto Receptus, por ser mais dogmático, isso é bom. Eu vejo algo positivo no texto Receptus por ele ser dogmático, porque ele não se altera, né? O último texto que foi publicado da linha Receptus é o do F.H. Scrivener, né? Um grande crítico textual, porventura. Então, assim, é bom. Eu acho interessantíssimo. Porém, ele foi baseado essencialmente em meia dúzia de manuscritos. O texto de Erasmo, o texto do Cardeal Ximenes, e os outros textos foram sendo reimpressos com base nisso. E aí você tem um conjunto de manuscritos que tem cerca de 50 variantes entre eles. 50, pouca variante. Vários editores diferentes, mas 50 variantes. Mas por quê? Porque um foi usando a edição anterior para editar o seu próprio texto. Não foi fazendo um colacionamento de outros manuscritos, comparando e alterando o texto. Como ocorreu com o Escorten de Hort, como ocorreu com o Tischendorf, como ocorreu com os Anserodiges, né, que utilizaram toda a gama, como ocorreu com o Ulrich, né, o texto dele. Então, a gente tem que analisar a gama de evidência, tanto textual quanto linguística. Até 1900 não se sabia que tipo de grego era falado na Bíblia. Só sabia-se que era um grego, sabia-se que era grego, mas era um linguajar muito único. E quando em 1900 Adolfo Dessmann descobre, ele cataloga lá os manuscritos, estudando os manuscritos lá, cartas do primeiro século, e ele descobre que o grego do Novo Testamento e o grego daquelas cartas era completamente igual. E aí você tem o que? Um avanço linguístico. E ele falou, olha, isso aqui é chamado de grego koiné, isso aqui, a Bíblia é escrita em grego koiné. Na época houve resistência, hoje ninguém questiona mais, 100 anos depois. Você tem a mesma coisa com o texto. Quanto mais manuscritos for catalogado, mais estudos ocorrem. Foi o que aconteceu com o Nestlé 28, foi o que ocorreu com a 5ª edição revisada. Você teve o lançamento de obras de crítica textual de grande peso, a ECM, por exemplo, quem quiser me dar uma de presente, por favor, não pode me dar, eu fico extremamente feliz, ela não foi publicada completamente. E algumas variantes dessa ECM influenciaram diretamente o próprio Nestlé 28. Também, se eu não me engano, teve também mais catalogação de citação de pais da igreja e tal. Então, tudo isso influencia no texto. E uma boa notícia, conversando com um dos meus alunos, ele me chamou a atenção, falou assim, cara, ó, tem um artigo do Daniel B. Wallace, ele me mandou o artigo, ele falou assim, ó, e o Daniel B. Wallace, ele fala assim, ó, que houve o Nestlé 28 e a 5ª edição revisada, ele tem a 5ª edição revisada, ele estava analisando também, ele falou que teve umas 4 ou 5 variantes que o texto eclético teve para o lado bizantino. Então veja, o texto eclético caminhou para o lado bizantino. Então, aquele preconceito que se tinha sobre o texto bizantino começa a desvanecer um pouco, né? Então, boas notícias, é isso.
Então, de acordo com a gama de estudo, de evidência, de tudo, tá se avançando. A crítica textual não parou, ela não está morta, ela está viva. É muita coisa publicada, é muita coisa a ser estudada. É como eu já disse várias vezes, é muito manuscrito, é muito estudo que um homem só não consegue fazer. Um homem sozinho não consegue fazer. Então eu acho muito interessante, a crítica textual ela é atual, ela continua caminhando, o estudo da linguística continua caminhando também. E assim, chegamos mais próximo do texto original. E eu gostaria de finalizar este vídeo com as palavras da Daniel B. Wallace, porque eu concordo com ele. Você poderia descobrir manuscritos hoje, um manuscrito, catalogar ele, e ele não afetaria diametralmente o texto. Ele poderia ser do século IV, do século III, aí eu já estou colocando do século IV, século III. Ele não afetaria, porque o texto que temos, ele é 100% confiável, sendo ele eclético ou sendo ele majoritário. Eu não tenho aqui preconceito nenhum com ambos os lados e nem com o texto recéptos, tá? Sigo a linha majoritária, entendo que ela, na minha visão, é a mais correta, mas se você analisar, esse argumento ele é válido, porque, cara, dois métodos diferentes e você tem um texto de 99% de concordância, não afetando a doutrina, não afetando como as doutrinas, porque nenhuma doutrina está embasada em versos de dificuldade, que é menos de 1% do Novo Testamento, né? Então, Deus preservou o texto dele, mas Deus também permitiu que houvesse homens copiando e os homens são falhos. Mas ainda assim o texto, Deus ele manteve preservado séculos e séculos através de transmissão, né? Essencialmente isso. Por exemplo, eu vejo gente questionando a veracidade de Jesus. Só que Jesus tem uma gama de manuscritos gregos, manuscritos antigos dos primeiros séculos, né, segundo século, né, falando sobre a pessoa de Jesus, né? O próprio Flávio José também mencionando sobre a pessoa de Jesus. Alguns dizem que é interpolação, é adição ali, mas existe aí essa possibilidade. E interessante é que você tem Jesus e manuscritos bem próximos a ele, 100 anos de diferença, datando, dizendo que ele existiu, né? Isso eu digo manuscritos, papiros do Novo Testamento. Só que você tem Alexandre o Grande, ele viveu 330, 340 antes de Cristo. E é o único manuscrito que traz menção de Alexandre o Grande, é um manuscrito do 5º século. Do 5º século não, do 3º ou 4º século. E ninguém questiona a autoridade, a veracidade de Alexandre o Grande. Então se Jesus não existiu, Alexandre o Grande também não existiu, e mais um monte de autores. Mas não querendo me delongar, né, você tem o avanço da crítica textual, a continuidade dos estudos, você tem sem problema nenhum, e hoje podemos dizer que temos um texto estabilizado, mais dentro do majoritário do que do próprio texto eclético em si. E você vai ter possíveis alterações de acordo com catalogação, evidência, catalogação e descobrimento de novos manuscritos, seja em biblioteca, seja em lugares escondidos, seja em qualquer lugar, catalogação. Você vai ter avanço nos próprios estudos, nas próprias teses, né? Mentalidade dos estudiosos, mas isso dificilmente altera substancialmente o texto bíblico. Isso dificilmente afeta a substancialidade do texto bíblico, porque a substância, aquilo que preservou o texto, é Deus. Quem preservou o texto foi Deus. Pode falar que homens copiaram, mas quem preservou foi Deus. Então é isso que eu gostaria de deixar nesse vídeo. E eu não me preocupo com as possíveis mudanças ou variantes que há entre os editores. Não, isso aí é perfeitamente normal. Onde há duas pessoas, há duas opiniões. E é bom que haja duas opiniões. Mas e quando essas duas opiniões elas batem muito? Aí eu fico extremamente feliz. É o que ocorre com o texto majoritário, é o que ocorre com o texto eclético. O Nestlé, quinta edição revisada. É o que ocorre. Você tem uma proximidade entre esses dois textos muito grandes, né? Claro, existe a diferença de metodologia, a diferença de visão, a diferença de pontos de vista, mas você tem uma proximidade que um texto não contradiz o outro. Eu vejo que um texto não contradiz o outro. Existem variantes peculiares dos majoritários, existem variantes peculiares aos ecléticos. Mas essencialmente o texto, a substância, o corpo, a estrutura do texto, nenhuma. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos, e é isso que eu gostaria de deixar hoje para vocês. Até o próximo vídeo. E hoje de manhã eu estive pensando,
eu vou estar desenvolvendo um curso, tá? Eu vou estar pensando aqui, já me pediram várias vezes, e eu vou estar pensando uma maneira de desenvolver um curso sobre crítica textual, tá? Uma coisa bem básica para iniciantes, né? Não estou pensando naqueles que sabem grego, mas naqueles que não sabem grego. Então estarei desenvolvendo, vai ser um curso bem barato, né? Não vai ser uma coisa exorbitante, nada. Uma coisa bem simples mesmo para o cara que está perdido, porque eu tenho percebido nesses 2 anos de YouTube, de estudos, que existe muita gente perdida nisso aí, muita gente perdida. Então eu vou estar desenvolvendo um curso meu mesmo, que coisa pequena, nem sei se vai dar para ter certificado, porque ele vai ser um curso muito rápido, para poder estar auxiliando vocês, né? E também eu poder estar desenvolvendo mais os meus estudos também. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, Deus abençoe seus estudos.